O Supremo Tribunal Federal formou maioria há pouco para descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Logo após o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, veio a público criticar essa decisão da Corte. Para o parlamentar, a decisão do Supremo é uma invasão à competência do Poder Legislativo. O presidente do Congresso ponderou ainda que a posição do ministro é objeto de preocupação no parlamento. Pacheco é autor de uma PEC que tramita na Câmara Federal, que criminaliza a posse e o porte de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade. Vamos ao Rio de Janeiro começar com o Roberto Mota, ao vivo. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa é a notícia do dia. STF decide descriminalizar o porte de maconha, só que a decisão em relação à quantidade, especificamente, ficou para amanhã. Bem, manifestação do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, dizendo que essa decisão caberia ao Congresso, Mota. Essa decisão é uma boa notícia para as pessoas em situação de maconha, Caniato, mas é uma péssima notícia para o Brasil. Boa noite para você, para os meus colegas de bancada e para a nossa audiência que está se perguntando nesse momento o que falta mais acontecer no Brasil. Há muitas coisas das quais esse país precisa. Entre essas coisas não está a maconha. A liberação das drogas, seja de que forma for, é pauta de uma elite urbana que já está com a vida ganha e quer tranquilidade para fumar o seu baseado sem se incomodar com a polícia. Mas e os jovens que têm a vida pela frente? E os jovens humildes que hoje já vivem em áreas dominadas pelo narcotráfico e que lutam contra todas as dificuldades? O que o uso da maconha representará para esses jovens? Problemas intelectuais e psiquiátricos, risco de dependência, baixo aproveitamento escolar, frustração social e pobreza. Também com a gente o delegado Palumbo. O delegado Palumbo, como as pessoas já acompanham, é deputado federal e também traz a sua percepção daquele deputado que acaba conversando com pessoas de várias correntes políticas para entender exatamente de que maneira uma decisão que é tomada no âmbito do Poder Judiciário acaba impactando também no Poder Legislativo. Bem, o STF decidiu há pouco descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Delegado Palumbo, amanhã os ministros vão decidir a quantidade exata que o indivíduo poderá portar para ser considerado um usuário e não um traficante de drogas. Bem, logo após essa decisão, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, disse que discorda, porque, segundo ele, esse debate deveria acontecer no âmbito do Poder Legislativo. Delegado, bem-vindo. Obrigado, uma boa noite a toda a nossa audiência. E ele está certo. Isso aí faz parte do Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O que o Supremo faz com essa decisão é abrir um precedente gigantesco para que milhares de traficantes saiam pela porta da frente, porque é isso que os advogados vão pegar. Olha, o Supremo já decidiu que você andar com 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, não é tráfico de drogas. Então, podem sair todos. Mas quem está dando risada disso, quem está feliz da vida disso, são os traficantes. É o crime organizado, que está dando risada com o judiciário extremamente, lamentavelmente, complacente com a criminalidade. Já falei aqui inúmeras vezes que a pessoa pode ser traficante com 1 pino de cocaína e pode não ser traficante com 5 quilos de maconha. Mas eles não entendem e insistem nessa ideia de querer descriminalizar as drogas. E se tiver um plebiscito, eu tenho certeza que 70% da população vai querer que não se tenha droga. Afinal de contas, qual pai, qual mãe, qual irmão quer algum parente seu viciado? Ninguém quer. Eu não quero isso para os meus filhos, também não quero para os filhos dos outros. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. E essa decisão é tão absurda que o policial agora, os governos do estado, além de comprar o coldre, a arma, vai ter que comprar uma balança. Não, peraí, anda com a balança lá, que aí você mede na hora lá. Olha, hoje no programa Pingos nos Is, o David Tarso falou, olha, eu tive a curiosidade de pesar um cigarrinho. Pesa 1 grama. Ou seja, 60 gramas, 60 cigarros de maconha.
Isso é tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, absurdo isso daí. Absurdo, triste, e quem vai pagar a conta é a sociedade. Tá certo. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ação e reação, decisão do Supremo Tribunal Federal descriminalizando o porte de maconha para as pessoas poderem consumir uma quantidade exata, determinada. Amanhã eles vão decidir qual é a quantidade. Enfim, e a reação já do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que essa decisão, esse debate deveria ter acontecido no âmbito do Poder Legislativo. Beraldo, suas impressões. Há dúvida quanto a isso, Caniato? Não me parece haver dúvida de que é o Legislativo que deve decidir sobre isso. Mas Vossas Excelências entenderam de outra forma. Bom, boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Mota, e a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, mesmo nessas noites onde a gente fica inquieto, sem entender como são definidas as prioridades no Brasil. Quantos casos nós conhecemos, nossos ou de pessoas próximas, que lidam com a justiça tentando uma decisão por muitos anos, décadas, sem que a justiça chegue a uma conclusão, se sim ou se não, se tem direito ou se não tem, se é culpado ou se é vítima da culpa de outro. O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para priorizar a agilidade da justiça? O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para rever a dinâmica de uma justiça lenta, como eu disse, mas que custa mais de 120 bilhões de reais todos os anos a nós, a sociedade brasileira? O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal diante de um volume absurdo de disputas tributárias que lotam os tribunais do Brasil afora, colocando o contribuinte na posição humilhante de ter que lutar por décadas para ter o seu direito de pagar impostos corretamente, de não ser obrigado a pagar aquilo que ele não deve, para que no final do trabalho do judiciário lhe seja entregue um precatório, que sabe-se lá quando será pago. Mas as pautas que são urgentes para o Supremo Tribunal Federal não são essas. As pautas urgentes para o Supremo Tribunal Federal são a liberação da maconha, são as terras indígenas. Apesar de estar expresso na Constituição qual é o marco que deve ser considerado, e tantas outras pautas de costumes que não lhe cabem decidir, mas ele vai adiante, ele quer o protagonismo. Ele quer brilhar diante das câmeras da TV Justiça, quer cantar evidências com a juventude, porque eles são muito populares, eles são muito legais. É isso que a gente espera do nosso Supremo Tribunal Federal? Bom, eu não sei, Caniato, mas não é o Supremo Tribunal Federal que eu quero para o meu país. Eu que tive referências no Supremo Tribunal Federal, aonde atuaram figuras absolutamente brilhantes e anônimas. Bilac Pinto, meu avô, Adalto Lúcio Cardoso, Oscar Dias Correia, que dirigiu o seu Opala pelas cidades sem ninguém dar bola a ele. Aliomar Balieiro, tantas pessoas brilhantes que passaram por essa corte, mas que foram substituídas por esses ministros que aí estão se ocupando da maconha da galera. Realmente é muito frustrante.